Muito boa tarde. Hoje estamos fazendo num horário diferente o nosso Vende Insta para que a gente possa trazer para todo mundo aqui uma convidada muito especial, membro do Sejus, que é a nossa Guacira Maria direto de lá, da Zoropa, como a gente diria aqui. Então vamos aguardar a chegada dela. Ela chegou, bem-vinda. Vamos começar então. Informal aqui. Bem-vinda! Cheguei. Seja muito bem-vinda. Lembrando que aqui é meio-dia e que horas mesmo? 16. 16 horas. Olha, gente, 16. 4 horas de diferença. Mas o importante é a gente estar aqui em conexão e aí a gente vai Isso. conversando aqui um pouquinho. Vou avisar para o povo que a gente está online para ver se o pessoal entra também. De repente vamos ter uma outra pergunta, mas não tem Aham. problema. O importante é você estar aqui. Aí a gente sempre começa perguntando para você dizer mais ou menos quem é você, onde você está, um pouco da sua história antes de a gente começar o nosso papo. Enquanto isso, vou avisando aqui que a gente está ao vivo. Então, Felipe, você conseguiu me fisgar dessa vez. Tá só me sondando. Dessa vez conseguiu. Que Então, bom. então eu moro aqui na Suíça, né? Tem alguns anos já, em torno de 16, 17 anos. E tenho um filho lindo, que completou 15 anos agora, no final de novembro, meu filho Elias, e é, espírita. Eu me descobri agora, depois dessas crises todas, que eu sou espírita progressista, sou lulista, Tamo sou juntos. socialista, então a luta é essa, eu descobri meu eu, entendeu? Na verdade. E aqui, né, agora, com você, para a gente bater, bater um papo gostoso sobre nossas vidas. Bem-vindo, ótimo. Temos aqui, chegou aqui, Guac, deixa eu ver se eu consigo ler, né? Que às vezes as pessoas abreviam, Guac Love SB. Bem-vinda também. É a minha Não sei se sobrinha, Oh, bem-vinda, bem-vinda. Muito bom ter você Brenda. aqui também. A Brenda, gente, É jamais ia descobrir que Brenda, era Brenda. é Brenda. Jamais ia descobrir. Entreguei. Sem problemas. Vem cá, como é que foi o seu contato com a doutrina espírita? É, assim, meu contato com a doutrina espírita, eu tinha, na verdade, meu passado era assim. Eu tive o privilégio de ter duas mães, né? A que me pariu mesmo e uma outra de criação, mas Deus me abençoou com essa. Então, essa outra família de criação, eles eram evangélicos, né? Tinha um pastor. Então, e a minha mãe mesmo, que biológica, ela era meio eclética, né? Meio evangélica, meio católica, batia tambor, enfim. Então, eu peguei um pouquinho da herança de cada um. Mas o meu contato mesmo com a doutrina espírita foi devido a situações de perdas de pessoas que eu tinha muito carinho, muito amor. E foi mais ou menos na época, Felipe, do que começou aquela história do HIV, da AIDS, né? Então, Entendi. pessoas que eu tinha realmente convívio social, até familiares mesmo, despartiram devido a esse problema. Né? Então, eu precisava buscar uma resposta, o porquê disso tudo, né? Que a gente passa aqui esse período que não é tão longo, você se afeiçoa às pessoas, você toma carinho, né? E de repente essas pessoas partem. E aí? Como é que fica nosso coração? Entendeu? Então eu precisava de resposta. E foi
daí que uma amiga minha do Brasil, ela tinha perdido também o menino dela com 2 anos recente, e ela frequentou, né? Frequentava, e graças a essa minha amiga que ela me levou no centro espírita lá perto do Rio de Janeiro, em Bangu, e foi meu primeiro espaço no espiritismo, em Bangu, no Centro Espírita Entendi. Jesus de Alcântara. E dali que eu entrei, eu não saí mais. Né? Só que teve uma transição, eu não sei. Posso continuar? Claro, à vontade. O palco é Então, teu, vamos lá. teve uma transição, porque ficou nessa história dessa mudança, de eu vir para a Suíça. Então, eu não me fortaleci muito lá. Aí eu vim para cá, fiquei um tempo com a minha amiga, e ela frequentava a igreja, e na época eu não achava nenhum centro aqui, aí eu fiquei. Aqui eu ia para a igreja e no Brasil eu ia para o centro. Né? Aí ficou essa. Deu uma confusãozinha nisso aí, mas graças a Deus agora solucionou. E aí foi que eu entrei em contato aqui, consegui entrar em contato com o Centro Espírita, que até então já funcionava aqui, depois de muito tempo. Né? Aí eu. Mas como lado forte, eu estava com essa minha amiga, aí eu cheguei para a igreja, cheguei a me batizar na igreja evangélica. Só que o conflito foi muito grande, né? Porque eu já tinha absorvido muita coisa do espiritismo no Brasil, entendeu, Felipe? E as coisas não batiam, não batiam, e aí a gente começa a não cheirar bem, né? Nos ambientes. Quando você confronta, né? Quando você começa a questionar, confrontar, aí você já é assim colocada de lado, te olham de avesso e dá no que dá, né? Aí eu comecei a frequentar o centro, também depois veio a maternidade, aí eu tive que dar um tempo, porque eu não podia levar o menino. E foi essa minha entrada no mundo espírita. Encontrei as respostas que eu queria, né? Ainda bem buscando. Tem muita coisa para a gente aprender ainda, né, Felipe? E Muita como, coisa. né? No É, Sejus, principalmente, a gente está tendo essas oportunidades de questionar, de trazer algumas exato. visões, né? É, Inclusive, como eu faço a moderação, né, daquele livro, o próximo vai ser bastante desafiador. E vai ser ali de reprodução, e a visão dele eu acho que vai chocar muita gente. Mas é. vamos ver, vamos aguardar. Já damos um É isso pequeno aí. spoiler ali. Depois vocês vão ver lá, quem está no grupo do Sejus vai ver as perguntas e vai ver direitinho que vai ser mais desafiante até do que a lei do trabalho. Aproveitar, saudar Patrícia Ribeiro, underline A, bem-vinda também. Fique à vontade também, quem quiser, de repente, trazer um questionamento, algum comentário, fique à vontade É, também. isso aí. Uhum. Eu queria que você, já que você tem essa experiência de Brasil e agora também essa experiência na Europa, se você pudesse falar um pouco dessa representatividade feminina preta e parda, e se tem alguma diferença com relação ao que você percebe no movimento espírita brasileiro com relação ao que que acontece na Europa, porque a gente, pelo menos aqui, quase não tem informação de como essas coisas acontecem. Você diz assim, na questão, vamos colocar, no racismo, na questão da mulher preta no espiritismo, é essa questão? Também. É, Pois como você quiser, pode organizar como você quiser, à vontade aí. não, sabe por quê? É aquela coisa, é como eu te disse, eu tive pouco tempo no Brasil em relação à doutrina, né? Eu ficava mais nessa. Então, para mim, até então, não existia isso. Né? Como eu É, acredito que não exista. Acredito que não exista, né? Mas aqui, em relação a essa questão, eu diria que eu não, eu não presenciei nenhum problema em relação a isso, né? De questão de cor, pelo contrário, né? Eu acho que o problema aqui é outro, são outros, né? Mas essa questão nunca me chamou a atenção, nunca
tive nenhum conflito em relação a isso, eu soube de alguma coisa em relação a essa problemática, né? Que agora é moda, né? Voltou à tona a questão da cor de pele. Então eu não vejo, eu não teria nada que acrescentar em relação a isso. Eu espero que não tenha nenhum problema, porque pelo contrário, né? Eu acho que o que a gente tem no movimento espírita é tudo menos a questão da pele, ainda, né? Pelo menos isso. Eu tenho percebido, não. Outras coisas sim, mas a questão da pele nunca tive esse problema, não. Entendi. Entendeu? Que aqui no Brasil, a gente tem até alguns vendinhos que a gente fez anteriormente, e é interessante que Ah, eu acompanhei por meio de uns contatos, acabei entrando também, participando do movimento Afroespírita, que é um uhum, grupo que nasceu de uma maneira, como vou dizer, espontânea, dentro de um congresso de jovens, e que tem feito um trabalho interessante de questionamento sobre os estudos de raça e etnia no Brasil e tentando puxar para a questão espírita, já que a gente quase não tem representantes, até mesmo presidente de casa espírita, palestrantes. A gente até tem um ou outro artista, mas você não tem, por exemplo, se você procurar grandes palestrantes espíritas pretos, você não encontra praticamente ninguém. E isso uhum, se choca também quando a gente entra nas casas, um país, Brasil, que tem 52% de pretos, e pardos, você não encontra praticamente pretos e pardos dentro das plateias das casas espíritas. Então, isso, de certa forma, tem preocupado bastante, inclusive a própria Federação Espírita Brasileira, que está tentando expandir esse espaço junto às comunidades periféricas também. Então, por isso que eu trouxe essa ideia, porque as pessoas às vezes ficam imaginando, nada, deve ser um negócio terrível, pior ou melhor. A gente fica assim, porque o pessoal fala, é mais civilizado, é menos civilizado. Tem sempre essas questões que eu acho que ajudam a gente a tentar entender um pouquinho melhor. Tudo bem que cada país tem sua peculiaridade, mas você tem exato, uma ou é. outra coisa que varia, assim, são meio parecidas em alguns pontos. Por exemplo, do que eu vejo a partir do que eu vejo na TV 247, por exemplo, que na França, por exemplo, tem muito preconceito mais com relação ao pessoal que tem mais ligação com os árabes, por exemplo. Parece que eles têm uma Uhum, dificuldade maior em lidar com árabes. E eu tive também meu irmão que fez pós-doutorado, ficou uns 2 anos aí na Áustria, e ele vivenciou um outro tipo de vivência, mas muito ligada ainda à questão dos árabes do que propriamente com negros, por exemplo. Então, por isso que eu perguntei, porque isso é relativo, né? é porque, de certa forma, aqui na Suíça, a questão do. É aquela coisa, Felipe. Eu, particularmente, eu não. Meu filho, sim. Vou até narrar esse fato. Ele já teve problema de racismo, mas eu que eu tenha percebido ou tenha entendido alguma fala de alguém, eu nunca passei por esse problema, graças a Deus, entendeu? Que bom. Nunca me confrontei com isso. Agora, pelo contrário, eu acho que aqui brasileiro é querido, sabe? Brasileiro é querido aqui. E o conflito deles em relação a essa questão, essa etnia, né? No caso, esses povos azilantes que vêm, né, de guerra, essa situação atual, né? Então, isso aí gera conflito entre eles, porque tem a questão do suíço pagar imposto, né? E esse dinheiro é destinado a essa questão social, enfim, todo esse. Agora, a pessoa que chega aqui e que trabalha na boa, eles têm simpatia, não, acho que brasileiro não tem esse problema. Sabe? Pelo menos eu nunca senti isso. E o que ocorreu, de certa forma, com o meu filho, porque ele, embora ele tenha a pele branca, meu marido é branco, né? Mas ele tem a mãe preta, né? Tem a mãe preta. E, enfim, e tem alguns traços, né? Nariz, cabelo. Ele já sofreu na escola a questão do racismo, né? E, 2 vezes. E isso afetou ele bastante. Tanto que hoje em dia ele não consegue.
ele tem pavor de sol, ele não gosta de se bronzear. Entendi. Eu tenho comigo que realmente foi essa questão. Ele evita bastante sol, assim, quando a gente tem que ir de férias para um lugar que tem praia, essas coisas. Ele não vai à praia durante o dia, ele procura ir quando o sol já está bem, ou então bota roupa. Eu comecei a perceber isso há uns 3, 4 anos para cá, em relação a isso. Entendeu? Que eu liguei o fato. Ele por duas vezes, quando ele era menor, sofreu, e isso aí atingiu ele, né, de certa forma. Então, é Entendi. dessa forma. E detalhe, não foram suíços, foram estrangeiros que moram aqui. Nossa, Meninos, exatamente. Não foram nem suíços. Então, a questão é essa. As pessoas vêm de fora e fazem isso, né? é triste, né? Porque as pessoas ainda não entenderam que assim, Não. não tem diferenças nem genéticas, nem nada, apenas uma questão física e que, a bem da É. verdade, não altera. Deixa eu E aproveitar aquilo, para saudar. criança, né? Foram crianças, Pois é, adolescentes, verdade. exatamente. Entendeu? Aproveitar para saudar o biólogo Davi e Vanusa.koski. Não sei se eu falei certo aqui, mas bem-vindos também. Fique à vontade também para a gente poder continuar o nosso papo. E outra coisa que é interessante para a gente poder falar um pouquinho sobre como foi o processo de mudança para a Europa, se houve dificuldade na adaptação, que às vezes tem gente que tem facilidade, por exemplo, fuso horário. Eu sei que a gente às vezes ficava assim, o fuso horário às vezes fica meio confuso horário, como a gente brinca aqui também. Isso aí acontece sempre quando a gente visita, assim, o Brasil, por exemplo, que aí às vezes o fuso está, às vezes 5, né? Tem a escala de 5 a 3 horas de diferença. Aí vai depender quando tem horário de verão no Brasil, quando aqui tem horário de verão. Então, são, durante o ano, em torno de três mudanças de horário. Mas na adaptação do lugar, a gente se acostuma, né? Porque tem coisa boa e você não se acostuma com o que é ruim, né? Mas com o que é bom, com a organização. É aquilo, né? A gente pode fazer o seguinte: colocar um pouquinho do que for bom aqui, levar para o Brasil e trazer um pouquinho que é bom do Brasil e trazer para cá, né? Seria o ideal. Mas eu acho que a questão é a da adaptação. Para mim foi fácil, porque eu particularmente eu gosto de organização. As coisas funcionam. Você vive é um país relativamente caro de se viver, mas você vê o retorno. Então vale a pena você. Aqui tem tudo para tudo, sabe? Então acho que eu também tento não entrar em conflito com a minha cultura e a cultura daqui. Eu tento conciliar as duas coisas. Adoro a cultura daqui, adoro. Parece até que eu já fui suíça, mas eu não sou por causa, eu acho que eu não fui por causa do alemão, porque o alemão realmente é brabo, né? Eu falo que o meu chip está preparado para uma próxima reencarnação. Aí eu já venho com algum feeling, né? Porque agora é uma linguazinha complicada. Né? Então, mas a adaptação é boa. É complicada em relação ao idioma. Mas aí a gente sobrevive. Sobrevive. De É resto, a sempre assim. cultura, tudo, chocolate gostoso, queijo, então. São as duas coisas famosas, né? Chocolate suíço, queijo suíço, Relógio, relógio entendeu? suíço também. Relógio, exato. Muito bom. E com relação ao movimento espírita na Europa, você percebe que. Como é que é, aliás, aproveitar, saudar a Vanusa, que deu um bom dia aqui também. É, Bom dia. você, você percebe alguma receptividade boa ou não tem receptividade? Porque uma vez eu me lembro que meu irmão
sei se foi você ou alguém comentou que teve uma palestra sobre movimento, sobre espiritismo, e quando chegou lá, era sobre mesas girantes, e aí detonando com o espiritismo. E aí teve um outro convidado aqui também, que foi o Antônio Zupério. Ele comentou que na França, quem se diz adepto do espiritismo é até discriminado. Não sei se de repente foi uma questão específica dessa pessoa, ou da empresa a qual ele tentou se Uhum, uhum. candidatar. Mas eu achei interessante ver que, assim, como a gente tem o, sabe que lá aí o espiritismo é muito pouco é, praticado, estudado, digamos assim. é, não sei se de repente, como é que você vê a repercussão, ou se tem repercussão também no movimento espírita aí? Olha, Felipe, eu particularmente eu não participo mais do movimento espírita, né? Como você sabe, da, do padrão, né? Padrão FEB. Então, participei bastante, não, não cuspo no prato, porque eu aprendi bastante, né? Acho que foi um passo para eu estar agora onde eu estou, enfim, mas que é, é o mesmo modelo em relação ao que acontece no Brasil, não diferencia nada, e, e é uma coisa muito fechada, realmente, é fechada. Para pessoas que têm conceitos progressistas fazerem trabalho nos que já estão aqui, realmente o acesso é praticamente nulo, não é aceito. Eu lembro que tem um grupo o pessoal da Alta de Souza, com Cafre. Eles tentaram bastante, viu? Fazer território aqui, mas não conseguiram, pelo menos que eu saiba, né? Eu até quase que fui um instrumento da, eu estava na transição, né, do MEB, do Movimento Espírita, para essa questão agora progressista. Então, eu achava que tinha que ter de tudo, né, todas as opções, mas até então não é compatível com o que eu acredito agora, né? Mas eles tentaram bastante. E para eles conseguirem fazer alguma palestra, algum trabalho, apresentar, eles tinham que alugar um local, né? Porque nos centros eles não tinham acesso. Foram poucos os centros que eles tiveram espaço para poder dar o recado. Então a política é fechada. Entendeu? Não é qualquer um que Entendi. chega, tem que passar por avaliação, tem que passar por tá, lá da FEB, coisas assim desse tipo, né? E, enfim, para poder ter acesso. Se não for aprovado, não entra, não tem acesso. Essa é a verdade. Entendeu? Tá mais burocrático do que acontece aqui, né? Que geralmente as casas espíritas têm algumas até que são abertas até demais. Você chega praticamente mal entrou, daqui a pouco já vai para a mesa mediúnica. Aqui tem bastante centros espíritas. Eu não vou dar o número exato de casas abertas, mas é em torno de 20 ou mais. Entendeu? No país pequeno até que tem bastante, né? Tem bastante, porque agora geralmente são grupos pequenos, né? São grupos pequenos. Tem uma que tem bastante representante nessa que tem Intertur, mas no geral são grupos pequenos que se reúnem, geralmente não é muito suíço, geralmente é mais brasileiros mesmo, brasileiros e por sorte algumas vezes o marido também, né, acompanha. Mas eu tenho uma coisa que eu acredito, Felipe, que se o espiritismo não tivesse aqui na Suíça essa questão igrejeira, né, a gente sabe, eu acho que se ele tivesse esse cunho mais puxado para a filosofia, para a ciência,
eles teriam mais atrativo para os suíços. Entendeu? Porque os suíços eles são muito precavidos em relação à religião, à crença, essas coisas. Entendeu? Então, eles se dividem aqui em católicos e protestantes, né, reformistas. E religião, na verdade, para eles é isso. E tem os ateus. Às vezes não é nem questão de ser ateu, é porque se você aqui declara alguma religião, nesse sentido, ou católico ou protestante, você paga um imposto, né? Um imposto anual. E eu, particularmente, eu me declarei sem religião, porque senão eu receberia meu papelzinho do imposto, né? Então, as reconhecidas... Gente, É o gente. católico e o protestante, no caso. Eu poderia falar que era Uhum. espírita, que eu não receberia o papel do imposto, né? É mais essas duas. Então, muitos deles, na verdade, não são nem ateus, eles não querem pagar o imposto, né? Para não ser. Então, se declaram Já pagam ateus. tanto, né? Exatamente. A sorte é que eu fiquei sabendo da história, porque senão, quando eles me perguntaram, eu ia falar, não, eu ia falar alguma coisa, né? O católico, na época, então, o evangélica, eu estaria recebendo papel, mas aí já tinha sido avisada, não tem religião, não, então me safei dessa. Mas então a questão é essa, entendeu? Então, eu acho que se a doutrina espírita aqui tivesse mais esse cunho filosófico, científico, acho que atrairia mais suíços, na verdade. Né? Por enquanto fica muito restrito a brasileiras, e aí casadas, aí leva o marido, entendeu? Fica assim, nesse sentido. Entendi. É engraçado, né? Não sei se aqui no Brasil, duas coisas que eu ia comentar daqui que você falou, essa coisa desse imposto me fez lembrar da contribuição sindical, que às vezes a gente, quando está em empresa, eu, por exemplo, numa das prefeituras em que eu faço parte, a gente tem, na verdade, nas duas a gente tem um sindicato dos profissionais mesmo da prefeitura, mas existe o CEP, que é o que basicamente defende os profissionais de educação. Mas em Caxias, especificamente, tem um sindicato que a gente não conhece, e que a contribuição sindical vai para esse sindicato. Aham. Durante um certo tempo, a prefeitura não repassou, porque era um sindicato meio fantasma, e continua sendo fantasma, mas continua recebendo. Então, eu fico pensando para que tem a contribuição sindical. E quem realmente está à frente dos pedidos e tudo mais é o CEP, que tem feito um trabalho aos trancos e barrancos, porque o governo desmontou toda a contribuição sindical, tudo que ele pôde dificultar, ele dificulta, a ponto de retirar de maneira arbitrária toda a contribuição nossa. A gente teve que se rever o próprio, como é que se diz? Rever o pedido, né? Fazer um novo pedido para recadastrar, e nisso o sindicato perdeu muito dinheiro. E, enfim, nem todo mundo conseguiu, que eles colocam quanto tempo de a gente se sindicalizar passou a ser em janeiro, geralmente a gente está fora do município, está em outro lugar, e foi justamente no período de férias que isso aconteceu, então realmente foi um problema seríssimo. Mas outra coisa que eu ia Não, comentar é vai que de lembrando, repente, só lembrando, Felipe, sem querer te cortar cortando, a questão aqui claro, é que tem é, é, é bem diferente a igreja aqui, entendeu? Em relação ao que acontece no Brasil. A coisa é entendi. organizada, sabe? É organizado, você apaga tudo que a gente aprende em relação à igreja no Brasil, né? Então, eu realmente, se eu tivesse que optar por uma igreja aqui, né, se eu não fosse espírita, hoje em dia, eu frequentaria a igreja suíça, sabe? Porque não é essa loucura que a gente percebe no Brasil, né? Não é, a coisa é organizada, sem a questão da lavagem cerebral, é tudo na boa, né? Pelo menos Uhum. o que eu tenho contato assim, eu percebo que as coisas funcionam, as instituições funcionam. Isso é válido.
tem trauma de pagar o imposto. Isso aí, isso me fez lembrar aquele estudo que a gente fez da Célia, em que ela trouxe os dois tipos de protestantismo, que foi o da Europa, que era um de em que quando os estrangeiros vieram para o Brasil, eles não colocavam a ideia de converter as pessoas, queriam apenas praticar a própria religião, Uhum, e diferente das igrejas que vieram dos Estados Unidos, que vinham com a ideia de trazer a salvação, trazer a iluminação. E, de aham, certa forma, parece que isso permanece aqui no Brasil, porque parece que só chama muita mais atenção isso. Tanto que aqui a gente tem, dentro do movimento católico, um incentivo à renovação carismática e um total desincentivo, por exemplo, à teologia da libertação. Então, é interessante quando a gente olha esse movimento igrejeiro, como o Herculano sempre colocou aqui uhum. no Brasil, e não dá tanto certo na Europa, talvez exatamente por isso. Talvez porque o que falta seria o resgate daquela proposta de Kardec, de estudo científico, de análise, de Exato. fazer uma ponte com as ciências, e o que é que a gente tenta fazer também aqui nos coletivos É, de esquerda. E é é. interessante. Inclusive tem, na escola tem a religião, né? Tem a aula de religião e é voltada para a questão realmente católica, protestante, mas eles se prendem nisso. É aberto a todos, não é obrigatório, entendeu? Tem todo respeito às outras crenças, de muçulmano não é obrigatório. Se os pais não quiserem, a criança não participa. Mas o que eles fazem é a essência de Jesus nos ensinos, entendeu? Se prendem a isso sem pressionar ninguém, sem dizer que você tem que acreditar nisso. Não é a liberdade que. É uma coisa que eles prezam aqui, é a liberdade, entendeu? Cada um é dono de si, é responsável pelos seus atos, então isso aí já é fantástico. Então meu filho teve também, não me opus, pelo contrário, só acrescenta e não tem problema nenhum se tivesse no Brasil dessa forma, entendeu? Mas é interessante. Eles prezam a liberdade de pensamento de cada um. Esse é o respeito. É respeito acima de tudo. Verdade. Claro que dá uma pequena diferença aí na comunicação, mas está dando para a gente entender bem aqui. Eu queria comentar outra coisa antes de a gente prosseguir. Eu sei que não estava exatamente naquilo que a gente tinha combinado, mas é comum Uhum. também ter aquelas caravanas do Divaldo, né? Geralmente parece que isso ajuda a movimentar. Eu me lembro que a Felipe, minha tu tá mexendo com a cunhada. minha língua. Tu tá mexendo com a minha língua. Eu tô quieta Porque aí. Porque eu me lembro que a minha cunhada chegou até a tirar foto com o livro, mas parece que é uma coisa que é mais para vender livros do que propriamente para a gente ter uma, um contato, né? Que eu vejo que é mais ou menos por aí, né? Que é uma coisa também assim, Também. não é uma questão de só mexer com a tua língua. É uma questão que a gente vê muito no Brasil, que inclusive foi até alguém que comentou no grupo sobre isso. Que muitas vezes o movimento espírita é meio assim: você quer fazer sucesso, você cria um livro, você diz que foi um espírito que fez por você, e que Exato. você, a partir daí, você vende o livro e você faz palestra em cima do livro. É mais ou menos Assim, assim. a moda agora é essa. A moda agora é essa. Entendeu? Você Uhum. escreve o livro e aí começa a dar as palestras em cima do. E Kardec vai ficando só do canto, né? Kardec fica só no canto. Eu, nesse tempo, olha, vou colocar uns 25 anos. Eu digo que eu estou aprendendo agora a doutrina espírita tem coisa de 4 a 5 anos. Começou, eu comecei a ler um livro, uma biografia que fizeram do Pestalozzi, entendeu? Aí, isso ainda eu, no Espiritismo, mais de 20 anos, ainda não tinha percebido atenta para isso. Aí eu fui, dali eu passei para a biografia do Allan Kardec. Daí começou a minha mudança, entendeu? A revista espírita eu não sabia o que era isso. Não tinha noção do que era revista espírita.
Então começou a mudança aí. Mas até então, desse tempo antes a isso, eu tenho uma foto aí rodando com eu cheguei a ser tiete, entendeu? Mas, enfim, são as coisas que a gente vai aprendendo, né, né Felipe? E um dia a ficha cai, né? A ficha cai, mas tem alguém por aí com minhas fotos aí com ele. Mas as viagens dele que é anual. Não sei se continua tendo com essa história do vírus, né? De tudo, acho que diminuiu agora, mas antes isso era todo ano, na época do Pentecoste, é tradicional, já faz parte da agenda. É igual aqui Então, no Rio, também tem a caravana dele, acho que era agosto também. Aí tinha aquela sequência, ir para Hebraica, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, eu não sei em outras partes do Brasil. Aí vinha na Hebraica, vinha no Colégio Militar, tinha também na Concha Acústica da UERJ, tinha sempre os lugares certinhos, que o pessoal sempre ia. exatamente, exatamente. Aqui outra cidade, em Zurique, no cantão Zurique, é lá que se reúne, às sexta, sábado e domingo. Acho que parece que segunda-feira de manhã também tem. Mas era esse roteiro, 4 dias, entendeu? Do senhor aqui. Aí, mas com essa história do vírus, acho que não diminui, não tem agenda mais. Né? É, tá tudo Também não virtual acompanho mais, atualmente. não acompanho mais também. Eu vejo Me que libertei. nos libertamos, na verdade, que eu também não consigo mais acompanhar esse povo mais não. Eu fico Não dá. basicamente vendo as notícias e quando eu posso eu pego os livros. Não, palestras dificilmente eu paro para ver, a não ser que seja dos próprios coletivos de esquerda que têm feito trabalhos muito interessantes, seja no Instagram, seja no Facebook, no YouTube, né? A gente está Exato, tentando ir por aí. E a gente também está tentando formar aqui no Sejus um grupo jovem, então estamos tentando também estar jovens para a gente conversar. A gente colocou um formulário para ver do Google para ver o que as pessoas, os jovens querem, né? Porque esse é outro ponto, né? uhum, O que eles querem é. exatamente saber. E aí é interessante que até agora a maioria pensa no sentido da vida. Eu quase pergunto, gente, eu estou procurando até hoje, estou com 40 anos, até hoje eu estou tentando achar o sentido da minha vida e a gente vai se adaptando, né? Mas é parte, né? Eu, Afinal, todo mundo se questiona. eu posso acender a luz, eu acho que eu estou ficando escura. Aí, É, tá mas ficando um pouquinho pode. escuro aqui. Pode, à Tô, vontade. deixa eu ver como é que fica aqui, peraí. Tranquilo. Melhorou, não melhorou? Melhorou. Tá melhor, Eu já coloquei melhorou. providencialmente aqui, tá em moda o negócio de anel de LED, né? Deixa eu só mostrar para vocês. Aí fica assim, aí eu acabei exagerando, que eu fui vendo que um era melhor que o outro, aí tá um de cada lado aqui. Então, digamos que fica um pouquinho melhor a iluminação, mas a minha Holofote, melanina né? desaparece, fica um holofote. E o mais Mas interessante, é porque aqui agora é 17 horas que o homem vai tocar. É, é 4 verdade. horas é porque a gente está no inverno e o inverno, o dia é curtíssimo. Demora a amanhecer, né? 8 horas ainda está escuro. E 4 horas já começa a ficar à noite. Entendeu? Então é curto. É por isso que dá depressão da vida, suicídio, vai embora nessa época, é grande, entendeu? É, eu me lembro que teve um padre italiano aqui, amigo da minha tia, na verdade a família da minha mãe é toda católica, é só eu que eu diria que a orelha, ia falar de ovelha negra, eu sou mais ovelha arco-íris do que ovelha negra nessa brincadeira toda. E na família do meu pai é que tem mais ligações com espíritas, né? E o Davi está fazendo uma pergunta aqui. A doutrina espírita pertence às elites na sua representação física? Que você acha, Gracila? É uma questão, viu? É aquilo, né? Não deveria, né, Felipe? Não deveria.
não deveria. Eu penso que Infelizmente, eu acho que eu ia falar que pelo menos muito acho que tem a ver também com os livros. A gente, quando você, eu acho que essa ajuda a arrumar um pouquinho isso, que quando a gente vai para as igrejas, o padre, o pastor, meio que adaptam, né, aquela linguagem muito rebuscada que tem na Bíblia e tudo mais. Mas o nosso, a gente costuma ficar muito lá na linguagem que está na tradução de Kardec, né? A gente não uhum. costuma trazer muito para outros aspectos, eu acho que isso também afasta um pouco as pessoas. Mas fala aí a tua opinião. Não, é a questão, eu acho que eu tenho um ponto assim, que eu bato em relação a. Eu acho que tem que ter, é necessário, mas eu acho que é a questão do currículo, entendeu? Tem apresentação de certas pessoas, palestrantes, que parece que é meia hora só da apresentação da pessoa, né? O currículo é enorme e eu acho que isso assusta, isso compromete um pouco. Eu vou falar o quê? Minha especialidade, eu faço coxinha de galinha, entendeu? Então, eu trabalho agora com pessoas idosas, assim, eu cuido, né? Eu dou assistência, limpo, converso, tomo chá com as minhas vozinhas, né? Eu não tenho nenhum currículo para poder chegar e falar. Então, acho que isso assusta uma pessoa que não tem essa escolaridade toda e tudo, de repente chega para competir com um cheio de atrativos, né? Então, acho que isso intimida a pessoa, fica sempre naquela questão de ser inferior, né? A pessoa está ali, se ela abrir a boca, vai embora, mas de repente chega um cheio de diplomas, na verdade é essa, né? Chega cheio de diplomas e intimida aquele que está ali, e a pessoa vai encolhendo, some a voz, né? E aí dá a questão da elite, né? No movimento espírita. Muito bom você ter falado isso, porque realmente a gente tem essas dificuldades e mesmo aqui no Sejus a gente vê que tem outras pessoas com ensino médio que falam também, trazem aspectos muito importantes, às vezes até Exato, mais claros do que aquela pessoa. Até brinco uma vez, foi com uma situação que na casa em que eu frequento tem muita gente que é ligada à Petrobras. É engenheiro, é técnico. E aí Uhum. uma vez eu comentando com uma pessoa falando que se você quer coisa prática, pergunte para um técnico, o engenheiro vai dar uma volta. É um raciocínio sofisticado, não é uma questão só de falar é melhor, não, apenas simplesmente a pessoa vai começar a fazer o negócio, o técnico vai pá, direto. E Exato, quanto. Então, assim, a às vezes o que falta praticidade, é né? isso. É, Exatamente. exatamente. Então, eu me deparo muito com essa questão. Eu acho claro que se você tem diploma, mas tem coisa que não tem necessidade, sabe? Não tem necessidade de você abrir ali. Poxa, a doutrina é tão simples, ela não é simplória, ela é simples. E é isso que me atrai, né? A questão. As pessoas têm medo do livro de Allan Kardec, achando que é difícil. Eu, particularmente, não é que eu saiba tudo. A gente está estudando, nós estamos no centro que eu frequento, a gente, a cada 15 dias, segunda-feira, a gente trabalha com o livro O Evangelho e conseguimos, né? A revista, a primeira. E Que tem um bom. tema ali que entrou na questão dos druidas. Olha, a gente leu uma página, Felipe, era um olhando para a cara do outro, ninguém entendeu nada, 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 nada. Aí ficou assim, o silêncio parou, não, vamos voltar para ver se. Então, ali foi chocante, entendeu? A questão do druidas. Mas, enfim, a gente está tentando, né, começar a se acostumar com o linguajar. Mas, no geral, a doutrina espírita é maravilhosa, de simples. Né? As pessoas é que estão complicando muito.
a doutrina espírita, né? Do outro lado. E mas foi interessante a questão da revista espírita. Eu A acho gente que é leu um. uma página, uma frase. Você olhou um para a cara do outro, ai meu Deus do céu. E aí, para te falar, não, não entendi nada, também não. Mas é bom, né? Daí vem o estudo em grupo, né? Aí cada um, não tem ninguém assim, superior, tá todo mundo ali imbuído no aprendizado e um ajuda o outro e fortalece. Eu acho que vale é isso, né? É não ter ninguém melhor do que o outro, sem mais do que. Enfim. E aí, quando entra a questão da elite, realmente você vê, você observa que tem bastante. É verdade. Eu tinha perguntado sobre a questão de voto para ver se sabia se tinha um impacto, mas acho que só tinha impacto interno, no movimento espírita, externo nenhum, né? Aqui é que tem um pouco de impacto, mas acho que a princípio era uma coisa. Também Ah, acaba. mas aqui é Deus no céu e ele aqui. É, É enfim, forte. Uhum. nossa, Até imagina. porque esse que se diz presidente do Brasil, aqui na Suíça, ele ganhou, né? Ele ganhou. Infelizmente. E, infelizmente, a campanha dos centros espíritas foram em prol do sujeito. Pois é, isso vai ser bem É, difícil. Hoje isso é uma pesquisa de estar com 37% de apoio ainda, né? Mas muita coisa talvez mude com algumas mudanças aí de fim do auxílio emergencial. Vamos aguardar, né? Porque realmente ainda é bem é isso, difícil. isso. Esperança. Não pode A morrer esperança jamais. última é que morre, né? Mas a gente Exato, também. exato. Mas falta o trabalho de base, que eu não tô, não tenho visto quem deveria fazer, está fazendo. E a nossa parte também com a pandemia, acho que fica mais difícil de a gente ter tantos contatos. O bom é que agora Somos está tudo reféns, né? online, somos reféns. É, O bom que tudo online é que tudo fica gravado. E aí, de repente, uma outra coisa que a gente falou fica lá disponível para a gente poder depois utilizar. Mas, exato, por outro exato. lado, é difícil a gente fazer a gente tentar chegar próximo da população, entender do que ela precisa, os problemas pelas quais estão passando realmente, que é além da cesta básica, né, uma coisa que a gente bate muito. Carla, então fala muito sobre isso aqui no Sejus, a gente sair só de entregar a cesta básica, achar que está tudo pronto, a gente tentar ir ver o que é possível a gente mudar nas localidades. Bom, a gente está caminhando para o final, e até porque você tem esse compromisso daqui a pouquinho aí também. Tudo Eu queria bem, te vai lá. perguntar de que forma a doutrina espírita e todo o trabalho que pode ser feito poderia ajudar na implantação da justiça social na Terra. Que aí imaginamos que seria o planeta de regenerados vindo a caminho. Ai, o Felipe, eu acho que eu não sei se é utopia da minha parte, mas eu queria que os espíritas fossem menos bolsonaristas, né? Bolsonaristas. Acho que já era um princípio, né? De, já era um caminho a ser aberto a essa questão. Mas, infelizmente, eu acho que a gente tem tudo nas mãos para conseguir mudar essa história, né? Principalmente o exemplo. Se você. Eu sou muito fã do exemplo. Não adianta que eu falar. Se eu não praticar, se eu não fizer, é em vão o que eu falo. Entendeu? Então, não adianta eu chegar aqui e falar para você que tem que ser feito e eu mesma não fazer. Então, o Felipe vai conhecer a Guacira que é. Você não vai me conhecer de uma outra forma. Entendeu? Então, eu prezo muito isso. Seja o que você é, apresente o que você é, não seja, vamos dizer assim, bem no popular, duas caras. Eu acho que isso aí é fundamental para haver uma mudança. Para haver uma mudança. A questão também
da educação. Seria bom se os profissionais, né, que estão trabalhando com as crianças conseguissem passar essa mensagem, porque é dali que vai... A questão é a educação. A educação, você não vai ver resultado nem amanhã, nem hoje, nem amanhã. Isso é coisa lá para frente. Então, tem que trabalhar com a educação. Tem que trabalhar. Da limpeza, né? Você vê, aqui é um país limpo, né? Mas você vê pessoas já jogando papel no chão, mas tem todo esse ensinamento também na escola. As pessoas aqui confiam, né? Tem lugares aqui que colocam para vender, aí colocam... No outro dia mesmo eu comprei eles chamam aqui de confiture. Para você um doce passar no pão, né? E ela preparou, aí coloca uma mesinha, coloca os vidrinhos ali para vender, uma caixinha para você depositar o dinheiro, aí você vai e deposita, você pega o que você quer, você vê o valor e deposita o dinheiro ali e vai embora. Entendeu? Ainda tem isso. Então, é a questão de educação. Eu acho que é tudo a educação, os profissionais, professores. Onde estavam esses professores? Entendeu? E não passou essa informação para essas crianças. Eu não sei, eu acho que teve uma falha grande aí na questão da educação com as crianças, né? Eu acho que é o princípio de tudo, é a educação dos pequenos. Não deixar isso também só para os profissionais, porque nós, como pais responsáveis, nós também somos responsáveis pelos nossos filhos, né? Até aconteceu um exemplo esse final de semana com meu filho, aí ele foi preencher lá um papel, abrir uma conta com o pedagogo que trabalha com ele, uma conta bancária, né? Aí o pedagogo preencheu alguns dados meus falsos, né? Ele não sabia, mas ele poderia me perguntar, aí vai ter que fazer de novo. Aí ele foi e comentou com o pai dele. Aí o pai chamou o homem de idiota, né? E eu falei assim, não, você que foi errado, porque você poderia ter me telefonado e perguntado os meus dados, não colocar a culpa no pedagogo. Aí ele contou a mesma história para o pai, e o pai chegou, né? Aí ele depois falou assim, é por isso, mãe, que eu não concordo com você. Eu falei assim, por quê? Se você respondesse igual meu pai, eu ia concordar em tudo contigo. Eu falei assim, bingo, então é sinal que eu estou no lugar, eu estou fazendo a coisa certa. Se eu não fiz igual o teu pai, é porque eu estou fazendo certo. Então é um bom caminho, quer dizer. Então a questão é essa, né? Dentro de casa também. Já vem a gente já coloca, né? Já vai apertando o parafuso das crianças. Não é deixar também a responsabilidade para o que está de fora. Você não sabe a educação que lhe dá, mas enfim, eu acho que a educação é fundamental para essa mudança. E sem a educação, você dá educação, você dá a liberdade de escolha, mas você tem que estar ali junto, né, participando do filho, tudo, porque eles é que vão estar no futuro. A gente vai partir, né? E eles vão ficar aí. Então, é importante a educação. Muito bom mesmo. Menos e muito menos bolsonarista no movimento espírita. Esse seria... Gente, eu não tinha noção que isso poderia acontecer. Nunca... Acho que tudo é novo, né, pra gente, né? Está sendo muito uma novo mesmo. lição, eu acho que é uma lição muito grande que a gente vai carregar de agora em diante, depois dessa fase. Com Aprende, não certeza. vai aprender quem não quiser, porque é uma lição atrás da outra. Então, é a questão de você se movimenta, você se modifica, você passa a valorizar mais as pessoas que estão ao seu redor, que você gosta, que você tem carinho, que você tem afeto. Porque o amanhã, por enquanto,
não está existindo, não dá para fazer planos. Né? Eu estou refém, eu não posso ir para o Brasil. Né? Eu não posso ir para o Brasil, as pessoas de lá não podem vir para cá, então a gente não sabe o dia da manhã, até quando vai ficar isso. Eu acho que Verdade. tem que haver uma mudança interior, Felipe. Se não tiver uma mudança interior no nosso sentimento, é, as pessoas fazendo questão por poucas coisas pequenas, né? Isso tudo tem que ser transformado para poder realmente a gente falar, chegar ali, começar a conversar e falar do futuro. É preciso ter essa transformação interior da gente. Não dá para sentar e conversar. Fica difícil, né? Com certeza. Aproveitar e Então, saudar o Ildefonso Andrade, que chegou há pouco, mandou uma carinha com dois corações nos olhos. Pena que chegou no finalzinho, Idel. Foi também nosso convidado, participou de um Vende Insta também há tempos atrás. Aí depois aham, assiste desde o início, depois aguarda que a gente vai para o YouTube também colocar essa entrevista, esse bate-papo. E aproveitar para lembrar, a Guacira também é membro do Sejus, e aí lembrando dos isso. nossos trabalhos online. Nós temos amanhã, nós temos a live do Sejus com a Regina Selle falando sobre a lei do trabalho aplicada à questão política também. Esperamos que seja bem interessante, com todo mundo ao vivo. Na quarta-feira, se não tiver mudanças, né? Teremos o Paz e Bem, 6 da manhã no horário de Brasília, e depois com a Carla Pavão dialogando com outras espiritualidades, e às 4 e às 6h30, mais uma edição da Revista Espírita, provavelmente já vamos começar a edição de março. Tranquilo, Ideal, pode assistir depois, beleza, depois eu mando. E nas sextas-feiras estamos fazendo a análise da conjuntura política no Face a Face. Agora, tanto a live do Sejus quanto a live de sexta, a gente está tentando fazer no Facebook, YouTube e Twitter. Tem um programinha lá Uhum. chamado Periscope, que é bem legal, para todo mundo poder também conversar com a Ó, gente. Twitter eu É não isso que eu tenho, falei. não. Twitter eu não tenho, não. Eu quero fazer Tem um dia não? a revista junto contigo. Tranquilo. Eu Ai, quero fazer a revista, adoro a revista. ótimo. Essas conversas além túmulos, eu adoro. Eu também adoro. Falar com a Carla. De repente você lá no Paz e Bem também vai ser ótimo. Ó, mas eu não quero fazer Aproveitar. sozinha, não. Eu quero fazer junto contigo. Ah, tá. Tudo bem, vou combinar com a Carla A direitinho. gente faz um ping-pong, assim, entendeu, o que eu entendi, a gente faz um texto aí, entendeu? Mas eu quero, adoro a revista, sou apaixonada Tá. daquelas Agradecer o conversas. carinho, agradecer o carinho do Idel da Vanusa, né? Falando aqui, seja Obrigada. sempre com diálogos urgentes e emergentes. Aí, gratidão pelo carinho de vocês. E agora, infelizmente, estamos caminhando para o final. Queria que você deixasse as suas palavras finais para a gente se despedir. Então, foi bom, adoro estar no Sejus com vocês. É a nossa família, né? É a família e o sonho é um poder chegar um dia aí no Rio de Janeiro, te dar um abraço, entendeu? Agora, acho que é sonho mesmo, porque está impossível. Mas eu quero deixar aqui que as pessoas têm esperança, né? Que essa não pode morrer. Por mais que esteja difícil a situação agora, mas a gente tem que ter essa chama da esperança, porque senão fecha os olhos e vai embora. Mas a esperança tem que continuar no nosso coração, acreditar, né? Por mais que seja difícil, mas acreditar que vai passar e se puder estar com quem você ama, sempre aproveitar cada minuto, beijar, abraçar. Agora não pode tanto por causa do vírus, né? É, Mas eu acho que se tiver que expressar algum gesto de carinho, de amor com as pessoas, eu acho que é válido nesse momento. É válido, porque a gente não sabe o dia de amanhã, está tudo muito rápido, né? As coisas estão muito rápidas e
E você no sopro pode ir, e aí? Né? Então, eu acho que eu deixo aqui a esperança no coração de cada um de vocês, daqueles que forem assistir depois. Muito estudo, com Kardec, muito pensamento progressista, né? Fazer o trabalho no bem, distribuir sopa também, mas também dar a vara, né? Então, é o que eu desejo. Eu posso dizer que eu sou privilegiada, Felipe, de estar morando nesse país, que é tudo organizado, que tem, né? E por vezes é revoltante a gente perceber que as coisas podem funcionar bem de um lado, de outro não funciona, mas a gente sabe que às vezes poderia funcionar lá também, sabe? Basta ter boa vontade, atitude, copiar, sim, aquilo que presta, porque aqui tem muita coisa boa para ser copiada. Infelizmente, eles vêm de férias aqui para abrir conta, né? Então, poderia copiar também o que funciona aqui e levar para o Brasil, isso seria positivo. Não era só para abrir conta e colocar dinheiro no Caixa 2 aqui na Suíça. Verdade. Então, esse é o recado. Que eles possam vir, sim, mas também copiar e levar para o Brasil porque pode. O meu filho, ele poderia... a questão da educação aqui, eles têm a oportunidade do meu filho, vai depender do esforço dele. Ele pode estar na mesma escola que um filho de um presidente. Entendeu? A questão é igual. Vai depender de cada um. Aqui, sim, depende de cada um. Vai depender do esforço do meu filho. Ele pode chegar à universidade, mas vai depender dele. Mas o que ele está tendo, o filho do presidente também tem. E não é particular. Não sou eu que estou pagando. Né? Então, a questão é essa. Então, se aqui pode, lá também pode. Sabe? Não é coisa de maluco, de comunista, não. É obrigação Tá de cada um certo. de nós, né? É isso. Uhum. E você, obrigado por essa oportunidade, né? Que a gente possa se encontrar mais. Um beijão aí no grupo Sejus, embora virtual, mas que todos se sintam abraçados. E com um Gratidão pedacinho de mesmo. chocolate suíço. Ah, que bom. Deixa eu aproveitar para saudar aqui a mensagem do Idel, foi Temos assim, aqui. tá certo. Eu falei, um próximo governo, Amado. Essa questão da educação que você havia falado, eu falei, um próximo governo. E aí, agora no finalzinho, chegou o próprio ponto underline bandeira. Se puder, bandeira, dá uma olhadinha desde o início, ou depois vê lá no YouTube toda a entrevista. Uhum. Então, muito... Com certeza, com esse aí a gente não pode esperar muita coisa, nada, não pode esperar nada. Agora é torcer para 2022, como é? 2022, né? 2022. É isso aí. Puxa vida, ainda tem que esperar até lá, né, cara? Poxa, nem me fale, gente. Vamos ver o que que o Biden vai aprontar com ele, mas vamos lá. Vamos lá. Então tá, Felipe, um beijo, obrigado, tá? Beijo. Saudações, paz e bem. Ah, sim. Paz e bem para todo mundo. Sejus presente e até a Sejus próxima, presente. gente. Sejus da Suíça, ó, representante, hein, ó. Com certeza. Aqui, tá? Tô Tranquilo. aqui. Tchau, tchau, gente. Tchau, um Tchau, beijo. Graciela. Tchau, gente. Obrigado por Beijo. quem participou. Tchau. Tchau.